Oi, gente, pessoal que gosta de evoluir, tudo bem? Eu sou Ivan Guerrini, eu sou físico de formação básica e tenho todo o meu estudo na academia, cumpri todos os degraus da carreira acadêmica, fiz meu mestrado, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, 2 vezes em física aplicada. Estudei muito teoria do caos, sistemas complexos, efeito borboleta, aplicações de física quântica na saúde integral e trabalho com astrologia sagrada, que é a astrologia arquetípica, agregando conhecimentos de todos esses conhecimentos que vieram do século passado, que emergiram no século XX e que vieram para o século XXI de uma forma renovada. Então, quando a gente integra esses conhecimentos da ciência para a astrologia arquetípica, nós temos aquilo que a gente chama de astrologia sagrada. Eu prefiro até que não se chame astrologia de ciência, muito embora haja uma controvérsia aí, tem muita gente que gostaria que fosse e tal. Eu acho melhor não, é um conjunto de conhecimentos. Quando a gente fala que não é ciência do ponto de vista clássico. Se você considerar do ponto de vista transdisciplinar, é um ramo da ciência não palpável, não concreta. Tá? Mas, para a gente evitar problemas, a gente diz que é um ramo do conhecimento que corre paralelo àquilo que se denomina de ciência. Okay? Se a gente fosse mais a fundo nisso, haveriam polêmicas e não é esse o nosso objetivo. Eu sempre trago aqui temas transdisciplinares, muitas vezes embasado na física quântica, embasado na teoria do caos, embasado na epistemologia do século XX, que foi totalmente renovada, né? E aí a gente tenta fazer essa integração de conhecimentos. Muito bem. Não há ponto privilegiado para se olhar um determinado conhecimento. Nós estamos todos, de forma relativa, buscando. Então, eu estou falando para buscadores. Então, os buscadores, aqueles que se encontram na jornada da busca de si mesmo, do seu próprio graal, sintam-se acolhidos e este é um canal que você pode seguir. Aliás, inscreva-se, divulgue, porque aqui é um canal de transdisciplinaridade. Aqui é um canal de integração de conhecimentos. Muito bem, quais conhecimentos eu quero integrar nesta noite do dia 23 de junho de 2020? Nós acabamos de passar por uma lua nova, vocês estão vendo nesse momento a lua no grau 6 e pouco de Leão, o sol aqui no 3, praticamente de Câncer, então a lua, alguns dias atrás, ela estava aqui, no domingo exatamente, né? 2 dias e meio atrás, ela estava juntinho com o sol, entrando em Câncer, juntinho do nó do norte, por isso que deu um eclipse no primeiro grau de Câncer, né? Então, veja só, a lua saiu daqui, desse local onde estava junto com o nó do norte, junto com o sol, passou pelo Mercúrio, que está retrogradando no grau 13,5, mais ou menos, saiu de Câncer, entrou em Leão hoje, e nós estamos falando nesse momento onde o ascendente está em Aquário. Quem nasce neste momento nasce com o ascendente em Aquário. Tem muito de visionário, isso não quer dizer que vai ser um visionário, mas tem potencial para ser, né? A gente sempre fala em termos de potenciais, em termos de possibilidades, né? E eu quero chamar a atenção, né? Existem vários aspectos aqui interessantes. Vocês podem ver, por exemplo, a Lua nesse grau de Leão fazendo um sextil, ou seja, 60 graus com a Vênus que está retrogradando em Gêmeos, e mais 2 dias ela para de retrogradar, ela já está chegando, ela está praticamente estacionária, é como aquele pêndulo que sobe, está parando, quase parando. Daqui 2 dias ela para de vez e aí vai para frente de novo. Então, ela está nesse movimento estacionário.
a Lua está fazendo um aspecto benéfico, positivo, em princípio, com essa Vênus, muito embora essa Vênus esteja retrógrada, e essa Lua faz uma quadratura com Urano, que está no grau 9,5 de Touro, portanto, existe uma tensão para se crescer emocionalmente, mas é preciso olhar e vencer essa tensão. E essa Lua também faz um trígono com Quirón, que está no grau 9 de Áries, que é outro signo de fogo. Então, Lua no signo de fogo, Leão, em trígono, 120 graus, com Quirón, que está a 9 graus de Áries. É óbvio que, durante toda esta noite da terça-feira e até o amanhecer da quarta-feira, a Lua ainda estará nessa posição de trígono com Quirón. Depois ela se distancia. Muito bem. Eu quero chamar a atenção de Netuno junto com Marte aqui, né? Marte já passou o Netuno, nessa região aqui do final de Peixes. O Netuno tem um Rzinho embaixo, exatamente hoje, ele voltou, ele fez o turning point. Aquilo que a Vênus vai fazer depois da manhã, o Netuno fez hoje. Veja que Netuno é uma oitava, ou pode ser considerado, né? Uma oitava superior de Vênus. Netuno estava indo para frente, parou e começou a retrogradar hoje, enquanto a Vênus está indo para trás e para depois de amanhã, com esse movimento para trás e vai para frente. Então, esses turning points, essas mudanças de direção, de sentido do movimento de um planeta, isso que eu estou chamando de turning points, essa mudança, essa virada, esses pontos são extremamente significativos. É bom que a gente olhe o significado daquele planeta, do seu arquétipo, porque esses pontos trazem possibilidades de mudança muito grande. Principalmente se esses planetas que estão fazendo esse turning point estiverem num ponto importante do nosso mapa. Aí cada um precisa conhecer seu mapa. Faço uma observação que aqueles que ainda não sabem, aqui no meu canal de YouTube, vocês encontram um curso de astrologia sagrada gratuito, está aqui à disposição para quem quiser. É claro que aqueles que ainda querem algo mais elementar, mais básico, aí a gente precisa recomendar ou um livro, ou mesmo um outro curso disponível, né? Enfim, aí vocês podem ir construindo o seu conhecimento de astrologia. Quero aproveitar para dizer que esse Netuno começou a voltar hoje e o Marte está indo para frente. E mais alguns dias, vocês estão vendo aqui que ele está no grau 27,5, mais alguns dias, na próxima segunda-feira, dia 29, mais exatamente, ele entra no signo de Áries, que é a casa dele, que é o signo que ele rege. Então, Marte entra em Áries, já começa a se aproximar de Quirón, tá? E já começa a fazer uma quadratura, mesmo que muito leve, muito sutil, com esses planetas que estão em Capricórnio. Plutão, que está junto com Júpiter, e o Saturno, que está retrogradando e logo vai reentrar de marcha ré no signo de Capricórnio. Bom, esse Marte entrando em Áries, ele fica o ano todo. Ele vai ficar mais de 6 meses aqui, e obviamente pode trazer muita bagunça, mais confusão, mais briga, mais enfrentamentos. Para quem? Para aqueles que já estão fazendo isso, para aqueles que têm uma vocação para autoritarismo, para machismo, para perpetuar o patriarcado, o dono da verdade, esses que se colocam no pedestal, principalmente os que estão no poder, e dizem: eu vejo Deus assim e é bom que vocês saibam que é assim. Eu vejo a verdade assim e é bom que vocês saibam que a verdade é essa, porque essa verdade vai nos libertar. E aí interpreta totalmente, de forma distorcida, palavras do Mestre Jesus da Bíblia. Tá? Então, eu quero pegar uma passagem, um versículo aqui do Evangelho de Mateus,
para fazer uma analogia, uma comparação com esse movimento de Marte, que vai entrar em Áries e vai ficar aí até o começo de janeiro. Portanto, todo o segundo semestre, todos os meses, de julho a dezembro e comecinho de janeiro, Marte vai estar em Áries, porque ele vai lá na frente, quando ele estiver na quadratura com esses três aqui, que estarão no fim de Capricórnio, ele começa a retrogradar. Então, ele mantém uma quadratura retrogradando. É um potencial para confusão. Como que a gente sai dessa e não entra na confusão e não entra na briga? Precisamos aprender sobre o guerreiro sutil, o guerreiro divino, o guerreiro sagrado. Porque Marte é o guerreiro, mas ele tem muita coisa boa no seu arquétipo. Ele é o guerreiro também no sentido positivo, no sentido de abrir caminhos, no sentido de liderar, no sentido de fazer de forma positiva, usando a autoridade, não o autoritarismo. Então, tem muito para a gente discernir e aproveitar esse tempo. E aí eu quero juntar com uma fala de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Vocês sabem que Mateus 5, 6 e 7, esses três capítulos, considerados Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7, e é como se fosse um resumo do Evangelho, ou seja, a essência daquilo que está no Evangelho, porque existem 4 evangelhos oficiais, né? Fora aqueles que são chamados de apócrifos, que nos trazem mensagens belas, lindas, profundas, valiosas, mas que não estão na Bíblia canônica, oficial, aceita pelas igrejas, tanto católicas como protestantes. Os evangelhos aceitos são esses 4, né? Mateus, Lucas, Marcos e João. Os outros não são aceitos pelo oficial. Mas hoje a gente já sabe, né? A ciência oficial também não aceita homeopatia. A ciência oficial também não aceita essências florais. A ciência oficial não aceita, uma boa parte da ciência oficial, quase tudo, não aceita os tratamentos alternativos complementares de saúde. Eles não sabem fazer a integração, né? Então, não tem problema da gente olhar para esses evangelhos que não são aceitos oficialmente. Tá, mas não é esse o ponto nesse momento. Nesse momento, eu quero trazer uma palavra do capítulo 5 de Mateus. 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. Capítulo 5 começa com as bem-aventuranças. E no versículo 3, o mestre Jesus, que subiu no monte, começou a pregar e falar de como era o seu reino, o que ele veio fazer aqui, como as pessoas deveriam seguir nessa caminhada, muito, muito, muito de forma metafórica. Portanto, se a gente não souber usar metáfora, a gente se perde pelo caminho, ou vai querer interpretar de forma literal, e aí vira fundamentalista, não adianta, não resolve. Ele diz assim: felizes ou bem-aventurados, né? Mais ou menos a mesma coisa, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma frase muito recheada, muito profunda, que permite muitas leituras, muitas interpretações, né? Pobres em espírito, eu diria assim: felizes os que têm a pobreza do conhecimento dentro de si, muito embora tenha grandes conteúdos de conhecimento. Felizes os que se abrem, mesmo conhecendo. Felizes os que buscam a sabedoria, mesmo tendo o conhecimento clássico, cognitivo. Felizes os de mente aberta. Felizes os discípulos que dizem: quero mais. Felizes os buscadores. Felizes os visionários, para usar uma palavra que a gente sempre usa aqui. Os abertos e aqueles que sabem que não são donos da verdade, muito embora tenham os seus defeitos e, vez ou outra, caiam numa ladainha conhecida. Nenhum de nós está isento dos erros, mas precisamos fazer esforços na direção de estarmos sempre de mente aberta
e de sermos e de nos encaixarmos nesses pobres em espírito, porque eu vejo nessa fala uma metáfora. Ah, mas pode ser que ele tenha falado de pobres de verdade. Pode ser que os pobres de verdade, financeiramente, de poder e de finanças, usando essa leitura, essa interpretação, pode ser que esse povo tenha mais mente aberta do que aqueles que se graduaram, que estudaram, que tiveram uma escolaridade muito elevada, que fizeram a graduação, eventualmente especializações, etc., etc. Porque quanto mais a gente estuda, a gente tem uma tendência de achar que a gente sabe tudo e o outro sabe menos. Isso acontece com qualquer um, em maior grau, menor grau, em fases da vida mais, em outras fases menos, e a gente sempre precisa estar tomando cuidado para ver se realmente nós estamos com mente aberta, para ver se realmente a gente se encaixa dentro desses pobres em espírito. Pobres em espírito, abertura de espírito, abertura para a compreensão. Eu não entendo muito o que você está falando, mas eu quero saber mais. Nossa, você deu uma grande contribuição. Mas é preciso certas condições para a gente fazer isso. A gente não pode fazer isso em qualquer lugar. Hoje em dia, principalmente, você não pode confiar em qualquer um ou em grupos onde vocês estão. É preciso que a gente questione a postura, o posicionamento, as palavras que chegam, os vieses que vêm. Se a gente não tiver esse ímpeto de guerreiro sagrado, de falar, quero saber realmente o que é e o que não é, nós vamos cair na ladainha dos que vão buscar a guerra pelo poder, a guerra pelo autoritarismo, a guerra para mandar no outro, a guerra para definir a sua verdade e impor a sua verdade. E aí jamais alcançarão a pobreza em espírito. Não é? Porque esses, diz o mestre, deles é o reino dos céus. Que reino dos céus? No meu conceito de céu, não tem anjo tocando violino. Sorry. This is gone. Isso pertence ao passado. Isso é uma visão infantil que talvez tenha servido lá no catecismo de 6, de 7, de 8, de 10 anos, mas não para um adulto. Uma visão de adulto não combina com isso. Não adianta você ter um conhecimento muito grande e chegar no final de semana, você vai no seu templo, pode ser qualquer tipo de igreja cristã, estou falando mais da igreja cristã, né? Porque, afinal de contas, estou olhando a Bíblia, né? O cristianismo. Então, você é grande conhecedor em muita coisa durante a semana e, no final de semana, você se sujeita a uma papinha do seu passado, da sua infância, onde você ainda pensa que os céus é um lugar especial, todo cheio de nuvem branca, resplandecente, cheio de anjos, tocando violino, onde você está em paz. Não pode ser isso. Não cabe nessa visão. O céu precisa ser dinâmico. Por quê? Porque na Terra nós aprendemos no século passado, que onde tem vida? Fora, longe do equilíbrio. O equilíbrio não traz vida. O equilíbrio, muito pelo contrário, traz morte. Isso é muito claro na teoria do caos. Ora, se aqui, neste mundo, nós estamos aprendendo, desde o século passado, que equilíbrio não traz vida, por que eu vou desejar um equilíbrio pós-morte? Se eu acredito nesse pós-morte, ou se eu tenho evidências desse pós-morte, ou se eu tenho elementos interiores que me permitem entender com o meu cognitivo e com as minhas emoções que a vida continua e que isso faz sentido, por que eu vou pensar que, do outro lado, a vida não tem a ver com sistemas dinâmicos, com buscas, com contínua evolução? Makes no sense. Então, muito bem. Então, quando ele diz assim,
Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é o reino do estar bem, é o espaço-tempo de estar bem, de estar em harmonia, de estar com saúde plena. Ora, não é isso que o Dr. Eduard Bach dizia sobre os florais? Que ninguém é para ficar doente? Você vai morrer de morte natural? Não é isso que muitos mestres acabam dizendo? Ah, mas tem os karmas. Sim, tem, verdade. Mas nós precisamos ir entendendo esses karmas também. E aí, para entender cada karma, ressaltado por cada trânsito astrológico, haja paciência e perseverança para a gente ir buscando cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais na espiral para cima, figurativo para cima, né? Mas na direção da evolução. Então, esse reino dos céus é um reino de abundância de vida. A vida em abundância que o Mestre Jesus fala lá em João, deixa muito claro essa vida em abundância, essa vida plena, a paz que excede toda a compreensão, está lá em João também. Então, as palavras se conversam, as analogias se conversam. Então, se eu pegar só essa frase, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, eu vou dizer o seguinte sobre o trânsito de Marte, que começa agora em Áries e fica mais de 6 meses. Eu estou trazendo um conhecimento bíblico, uma leitura de uma passagem do Sermão da Montanha para o trânsito de Marte em Áries. Integração. Tá? Nós precisamos, os buscadores precisam entender, saber o que é ser um guerreiro sagrado. É quase que uma exigência da gente conseguir esse reino dos céus. Para isso, precisamos ter mente aberta, pobres em espírito, não sermos donos da verdade. Para isso, precisamos questionar onde estamos, com quem estamos, o que estamos fazendo. E quando eu digo isso, não é só na casa que você mora ou na família que você está, é também no grupo do qual você participa. Seja ele grupo de WhatsApp, seja ele grupo de amigos, grupo de formandos do ano tal, da escola tal, da faculdade tal, da universidade tal, grupos de igreja, grupos de qualquer tipo, grupos de astrólogos, por exemplo, né? Já que estamos falando de astrologia. É preciso um questionamento contínuo para saber se fico ou não. Se fico nesse grupo ou saio, ou pelo menos calo e vejo que não tem mais sentido isso para mim, que já foi esse tempo. Precisamos renovar a pele, precisamos tirar as escamas, estamos em fase de eclipses. Tira, limpa a pele, limpa as escamas, se purifica, transforma, renova a sua pele, porque é a hora de aprender sobre o guerreiro sagrado para chegar nessa analogia do reino dos céus, de estar bem, em paz, no meio dessa pandemia que estamos vivendo. E aí, sair renovado, sair de uma forma totalmente diferente da qual entramos. Estamos em tempo de casulo se abrindo para se tornar borboleta. Na verdade, sempre estamos assim, mas em especial nesses tempos de pandemia e agora Marte entrando em Áries. Onde está o conceito do guerreiro sagrado? Onde está o conceito de masculino, positivo e saudável? Ou, quando a gente fala em masculino, a gente só vai lembrar do machismo, do autoritarismo, do controle, do mandão, daquele que determina, daquele que inibe, daquele que poda e rejeita as minorias. Não condiz com as palavras do mestre.
Então, se você quer fazer uma conciliação, é possível, claro que é possível, mas é preciso repensar muita coisa. O posicionamento, não só com as pessoas com quais vivemos e temos contato, como eu falei agora há pouco, mas também com as nossas crenças. Todos nós temos crenças, mas elas precisam ser dinâmicas, a ponto de amanhã eu poder descartar algumas delas e trazer para mim outras. Portanto, essas crenças precisam ser sistemas dinâmicos, onde eu vou ajustando, moldando, mudando, cada dia, ou cada semana, ou cada mês, ou cada ano, bastante. Aquela pessoa que faz a mesma coisa, a vida, e defende esse jeito de viver, porque eu sou ético, eu sou moral, eu não quebro a minha palavra, eu dei a minha palavra, eu fico com a minha palavra, eu preservo. Muitas vezes é incongruente isso, muitas vezes é incoerente com o seu caminho. É claro que há princípios que a gente deve preservar, claro, honestidade, por exemplo, é uma coisa que todo mundo deve preservar. Mas a visão filosófica da vida pode estar mudando sempre, deve estar mudando sempre. Ok, gente? Então, essa é a ligação que eu faço de Mateus 5, 3, com todo o trânsito de Marte em Áries, que começa agora, no fim do mês, segunda-feira, e se estende por todo o segundo semestre, e o Marte só sai de Áries no começo do ano que vem, janeiro de 2021. Obrigado pela atenção, até a próxima.